palavra do Senhor o encontra neste dia, neste ponto da sua história, em Mateus capítulo 12, o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 12, vamos focar do verso 15 ao verso 21. A palavra do Senhor lhe encontrando, que ela possa abençoá-lo, edificá-lo nesta noite, tratar com seu coração e torná-lo mais capaz para o resto da sua peregrinação neste mundo, até que cheguemos à presença do Senhor. Ouça a palavra, receba a palavra. Deixe-me começar com o verso 9, para aprendermos melhor o contexto aqui, dos versos 15 a 21. Então, retrocedendo um pouco, o verso 9 diz assim a narrativa de Mateus: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Então, está falando de Jesus Cristo. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar como poderiam matar Jesus. Aí está o contexto, então, a questão do sábado, que deveria ser guardado segundo o princípio judaico, e aqui estão os fariseus, que tinham toda uma interpretação legalística radical, e procuram usar essa questão do sábado para apanhar Jesus numa contradição e violação do princípio. E aí este embate entre eles e Jesus coloca a afirmação de que é permitido fazer o bem no sábado. A irritação dos fariseus é grande, eles começam a conspirar como poderiam matar Jesus. A partir daqui, na narrativa desse evangelho, eles começam a tramar contra Jesus. Aí então vamos ao verso 15. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então aí diz a narrativa, Jesus se retira diante da reação dos fariseus, mas muitos continuam com ele, do povo, e ele continua recebendo-os com compaixão. E aí Mateus cita
o profeta Isaías, que profetizou por volta de 7 séculos antes de Cristo. Ele cita o profeta Isaías a partir do verso 18, e o profeta Isaías fala como sendo a boca de Deus. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Esta é a palavra do Senhor. Quando uma das minhas filhas tinha por volta de 5, 6 anos, foi preciso fazer a retirada de uma mancha na pele, uma pequena cirurgia superficial. Então, foi marcado o dia para que isso acontecesse. Obviamente que ela sabia, e fomos então para o consultório naquele dia, onde seria feita essa pequenina intervenção. E ela estava um tanto quanto introspectiva, mas parecia firme. Mas quando foi chamado o nome dela lá para que adentrasse o consultório, e eu estava sentado do lado dela, 5, 6 anos, naquela hora então ela desabou. Colocou para fora o que estava muito trancado no coração dela. Ela virou para mim, agora chorando num sussurro, e disse: estou com medo. O que eu fiz? Eu a abracei, eu reafirmei para ela que tudo estava sob controle, que não seria complicado assim, tudo que eu podia dar para ela de coragem, de visão, de que tudo haveria de passar, etc. Era uma hora quando ela precisava, e o que podia responder a ela, a estado do coração dela, a compaixão. A compaixão. Não havia outra coisa que poderia atender o que estava na intimidade dela, no seu interior. Compaixão. Uma criança num momento assim. Mas a verdade é que todos nós, lá no fundo, sabemos que nós precisamos de compaixão. Talvez a maior parte da humanidade fica naquela como minha filha aguentou até o momento em que ela foi chamada. Fechado, achando que estava controlando suas emoções. Mas mais cedo ou mais tarde, todos nós haveremos de entender que nós precisamos de compaixão. E que não há outra coisa que possa responder ao nosso estado e à nossa condição. E todos nós sabemos que há momentos da vida, então, quando isso ainda é muito mais real. E todos nós sabemos aqui, quero crer isso, que aqui neste auditório, todos nós sabemos de como nós precisamos de compaixão devido ao nosso estado diante de Deus. Sentimos e sabemos que estamos aquém, estamos fracassados, não chegamos lá, não atingimos a meta da perfeição, estamos carentes de Deus, estamos carentes de sermos justificados, tornados retos, sem dívidas, precisamos de compaixão. Aqui está o nosso Senhor Jesus Cristo neste embate com os líderes ali em Israel. Há um problema aqui que é a questão da visão popular em Israel, a visão dominante naqueles dias quanto ao Messias. Jesus Cristo vem, é o Messias prometido. Aqui Mateus cita uma parte, uma das profecias em Isaías que fala desse Messias. Há muitas profecias, enfim, havia expectativa.
Mas formou-se na mentalidade popular que esse Messias haveria de ser um guerreiro do ponto de vista político, militar, particularmente diante do fato que eles haviam sofrido até 2 séculos antes nas mãos de um dos herdeiros do Império Grego deixado por Alexandre. O Império rachou-se em 4, e aí então houve uma sucessão de reis ali na região em que ficava Israel, sofreram na mão dele. Depois veio o Império Romano, e aí nos dias de Jesus eles estão debaixo do jugo do Império Romano. Então a esperança era um Messias guerreiro que vem para nos libertar desses jugos e nos tornarmos totalmente independentes e autônomos. E aí vem Jesus, o Messias. Mas não é este o Messias que encontramos aqui, manifesto em Jesus, quando ele anda entre eles, entre nós na história. E aí os fariseus começam a ter dificuldade com ele quando Jesus começa a mostrar qual é a obra dele como Messias. E há um confronto. E um confronto que é apontado aqui, aparece em outros lugares no Evangelho. Não aceitam e chegam agora ao momento quando entendem que precisam tirar a vida de Jesus Cristo. Para eles, ele é um problema e um violador da lei dos judeus. Mas Mateus vai buscar esta profecia de Isaías que nós lemos. E nós encontramos aqui este Messias revelado na profecia e revelado na ação de Jesus aqui, quando o povo vem para ele com as suas carências e necessidades, revelado como manso, gentil e afável, muito diferente da expectativa de um Messias militar. E aqui então ele recebe o povo nas suas necessidades físicas, não para demonstrar, prometer que todos nós haveríamos de ser curados pela intervenção soberana, sobrenatural dele. Nem mesmo nos dias dele, Jesus saiu e curou todo mundo. Este atender do povo às suas necessidades é para revelar quem ele era, para eles ali, e então registrado na palavra, revelar para nós, que ele é este, manso, gentil e afável, que nos recebe nossas necessidades e há de cuidar de nós, com uma solução agora, mas de efeitos e realização plena na eternidade. Jesus Cristo, então, é este que vem para nos acolher com compaixão. Alguém aqui nesta noite precisando do acolhimento de compaixão do Senhor? Alguém sentindo-se aqui incapaz, pequeno, derrotado? Alguém aqui sentindo-se abatido pelo mal, pelas incertezas do mundo, você se sente muito pequeno, sabe que você não é capaz. Alguém aqui precisando de compaixão, esta palavra é para você nesta noite. Mas esta palavra é para nós porque nós a precisamos para a vida toda. E em alguns momentos haveremos de sentir isso de uma forma mais profunda. Mas, de uma forma basilar, fundamental, todos nós, diante da nossa existência, sabemos que nós precisamos de compaixão. E aqui então vem esse texto nos revelar esta faceta de Jesus Cristo, faceta da compaixão. Cristo lhe acolhe em compaixão, esta é a verdade. Cristo lhe acolhe em compaixão. E aí então, quando nós olhamos esse texto, em que condição que ele é manifestado aqui? A palavra aqui no verso 18, o título é servo. Servo. Eis o meu servo a quem eu escolhi. Cristo, este que vem como um servo. Verdade que ele é o Senhor da glória, mas ele nesta ação, na sua missão entre nós,
ele vem como um servo. E aqui é Deus falando, dizendo: este é meu servo, a quem eu escolhi, o meu amado. Então, um servo, todos nós sabemos o que é servo. Conversamos domingo, quem esteve aqui ouviu um pouquinho sobre o que é esse estado de ser servo. Então, Deus diz que ele é servo, mas um servo amado, um servo escolhido por ele. E por que servo? Porque Jesus Cristo vem como a expressão da Trindade de Deus, então, para uma missão realmente de servo. Não no sentido, então, dele ser servo simplesmente para servir a Deus, porque ele deve ficar servindo a Deus, mas porque ele entra nessa dimensão da expressão de Deus para cumprir uma missão humilde, uma missão difícil. Então, o título de Jesus Cristo aqui é servo. Jesus Cristo é aquele que tem diversos títulos. Há os títulos de poder, porque ele tem realmente poder. Cristo, Deus conosco, é Senhor, mas também é servo enquanto a sua encarnação. Então, enquanto servo de Deus, ele vem para servir a nossa necessidade. Ele se torna servo por nós quando ele vai à cruz. Ele se torna primeiramente servo por nós quando ele se sujeita à encarnação, a uma humilhação. Deus feito homem, feito pequeno como eu e você. E mais, não somente encarnado como homem, mas agora destinado à cruz. É um verdadeiro servo. Vem para a morte de cruz. Vem para andar conosco em nossas dores, se tornar um de nós, para que então pudesse nos resgatar para a esperança eterna. Cristo então é este que lhe acolhe com compaixão, porque ele vem como um servo. Mas quando nós lemos então aqui nesses versos aqui, a partir do verso 18, a citação de Isaías, do capítulo 42 do profeta Isaías, da palavra de Deus, nós encontramos esse servo manso e gentil. Muito diferente do messianismo popular naqueles dias. Por isso, inclusive, há o segredo messiânico aqui. O verso 16 diz o quê? Que Jesus advertiu que não dissessem quem ele era. Jesus Cristo administra a sua obra e missão em termos de tempo e fases. Ainda não é hora de sair proclamando em altos brados que ele é o Messias, porque isso haveria de apressar o programa que Deus tinha. Há um momento quando isso vai acontecer, e este embate que começa com os fariseus vai ter o seu confronto final em Jerusalém, naquele fatídico dia, ou melhor, a noite da prisão, depois então a crucificação dele, quando então vão tomar essa ação. Mas Jesus está em controle e dizendo: não fale, não avisem ainda. Havia o messianismo popular, então poderia apressar a reação dos fariseus e não era hora ainda. E mais, o povo começava a querer fazer dele o Messias, guerreiro, líder governamental, libertador, político, social. E nós temos a narrativa de que tentaram fazer isso uma vez nos evangelhos. Então Jesus segura ali. Não digam isso a ninguém, não diga quem eu sou. Vem como servo para servir e caminhar todas as fases necessárias. Mas aqui é dito também no verso 19 que ele não discutirá nem gritará. Os fariseus querem partir para o embate. Jesus se retira, diz o texto. Ele não parte para a discussão, muito menos para o grito. Não discutirá, não gritará. Servo manso e gentil. Um servo de compaixão. Ele não vem com fanfarra, ele não vem com imposição de poder. Não discutirá, não gritará. Ele vem como servo. Ele vem como servo. É o Messias na dimensão de servo e servo sofredor. É verdade que as profecias do Messias falam também do lado glorioso e vencedor dele. E aliás aqui nesse texto de Isaías que é citado,
há um indicativo disso, diz que ele conduzirá ainda as nações à justiça. Mas eles tomavam um lado só, porque as profecias também falam não só do Messias vitorioso eternamente, mas o Messias como servo sofredor. E aqui está ele, não discutirá nem gritará. Então, quando você vai a Jesus, você encontra um servo, alguém que veio para nos servir nas nossas carências, necessidades espirituais diante de Deus, veio para nos servir na nossa finitude, inadequação, diante de uma existência maior do que nós, diante do mal que nos cerca e toma conta do nosso coração, nos torna derrotados e condenáveis. Jesus é este servo sofredor que então vem para tomar nosso lugar, andar conosco, nos estender a mão. Cristo lhe acolhe com compaixão, porque ele é um servo manso, afável, gentio, que não vem para o pior, mas para o melhor. E ele acolhe com compaixão, com esta graça universal, anunciará justiça às nações, no verso 18. E aqui não se trata de julgamento, mas de apontar o caminho da justificação e de uma vida diferente com Deus. Nós temos aqui neste anunciar a justiça às nações, duas perspectivas. Uma é o que nós chamamos de escatológica, isto é, as últimas coisas, as coisas do fim. Realmente ele anuncia a justiça para o mundo. Deus tem uma direção para a história e as injustiças do mundo haverão de ser reparadas. Mas aqui há também a dimensão que nós chamamos de soteriológica, da salvação. Então, anunciar a justiça é anunciar o evangelho, a justificação imerecida. Se ele anunciar a justiça como servo sofredor, seria algo totalmente disparate, sem nenhuma solução para nós. Mas aqui o fato dele vir como servo gentil, ele vem como salvador, vem para ir à cruz como servo sofredor e nos dar a justificação. Podemos conhecer a justiça de Deus num lado, através de um ângulo da cruz, onde a justiça de Deus não nos é terror, mas nos se torna salvação e esperança, porque na cruz a justiça de Deus é satisfeita, encontramos então a misericórdia, somos justificados em Cristo. Na linguagem do apóstolo Paulo, a justiça nos é imputada, é colocada sobre nós a justiça de Cristo, aquela que nós não temos. Então ele vem oferecer essa graça universal, anunciará a justiça às nações. Jesus Cristo então o acolhe com compaixão. Ele é este servo e é o servo de uma graça, uma misericórdia universal. Anunciará às nações, isto é, as etnias, todas as raças e povos, literalmente. Isto é, anuncia a você e a mim esta justiça de misericórdia. E então aí conhecemos também nessa justiça a direção da justiça de Deus para o mundo e para a história que carecemos tanto. Oferece esta graça, essa justificação graciosa universal, é para mim e para você. Ele vem para as nações, ele não vem para os judeus. E esse é um dos pontos do Evangelho de Mateus. Mateus escreve para uma audiência judaica para mostrar que Cristo é o Messias que eles esperavam, mas não como eles esperavam, porque eles olhavam apenas um lado das profecias messiânicas. Ele vem como servo sofredor primeiro, e ele vem para os judeus, mas ele vem para povos além do judaísmo, ele vem para uma salvação para as nações, como já previa o profeta Isaías muito tempo antes, mas os judeus ignoravam essa dimensão das promessas proféticas. Mas enfim, então Cristo para as nações é a promessa do Velho Testamento, dos profetas, e é a palavra aqui de Mateus no seu Evangelho. Por isso que Mateus vai encerrar o seu Evangelho, capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Como é que conclui? Com Jesus, então, antes dele ascender o céu, já ressuscitado, na última palavra presencial com
com seus discípulos, o que ele diz lá, a partir do verso 18, 18 até 20, ele vai falar no capítulo 28, aquilo que é chamada a grande comissão que ele dá aos discípulos. E lá é dito que: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, não aos judeus só, todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Anunciará a justiça às nações, a justiça da graça e misericórdia de Deus. Servo sofredor que vem com esta graça justificadora, mas para todos nós. Então aí está Cristo, este que acolhe com compaixão. Mas diz aqui o verso 20: não quebrará o caniço, não apagará o pavio, não quebrará o caniço, não apagará o pavio. Isto é, o caniço rachado. O que é o caniço rachado? Sabemos o que é o caniço? A planta que cresce fina, alta, mas muito frágil. Um vento mais forte quebra. É muito frágil, é muito sensível. Um caule que não tem resistência. Essa é uma figura. E a outra? A outra é o pavio fumegante. E a maior parte de nós provavelmente não tem a menor ideia do que seja isso. Talvez tenha, espero que sim. Bem, podemos falar da vela. A vela é na nossa salvação em alguns dias, quando falta a eletricidade, então a luz elétrica. Mas nesses dias aqui vamos lembrar da lamparina. Aí sim, muitos aqui não sabem do que se trata. A lamparina, nesses dias não havia luz LED, sabemos disso, não é? Havia lamparina, uma vasilha pequena que você colocava óleo, e aí essa vasilha tinha uma boca fina em cima, um pavio era colocado, descia até o óleo, e ficava o pavio seco, uma parte para fora da vasilha. Então se colocava fogo ali, com aquele óleo, queimar era lento, e essa era a luz. Eu estive muitas vezes na minha infância em casas onde essa era a única iluminação, dormi em casas assim, onde essa era a única iluminação, lamparinas à noite. E quando criança eu ficava mesmerizado, e outras crianças também com aquilo ali, e era uma tentação, aquela lamparina. É uma iluminação fraca, é diferente dos nossos dias, e eu creio que era mais saudável, porque com ela você já começava a ter o seu organismo reagindo para preparar para o sono, não era essa luz agressiva, não é? E a melatonina acho que já entrava em ação ali, enfim, lá está sobre o móvel, lá havia uma iluminação, a luz vermelha, mas não muito forte, e ficava aquela chama dançando. E nosso desejo quando criança era chegar mais perto e mais perto. Depois, se as mães descuidavam, os pais descuidavam, a brincadeira qual era? Era ver como é que podia se passar o dedo pela chama sem ser queimado. E aí começava a competição, quem é que passava mais devagar. Mas quando o pavio apaga, o fogo foi embora, sobra uma brasinha ali, pequena, e aí começa algo que quando tem o fogo não acontece, fumaça. Já vimos isso com vela, velinhas de aniversário, sempre tem a fumaça no final. É o fim do fogo, o fogo foi embora, fumegando. Então o texto aqui vai dizer sobre as duas figuras, que ele não liquida o caniço que o vento quebrou, e nem dá um fim nesse pavio que já não tem mais fogo, está apenas fumegando. Isto é, ele não dá o golpe de misericórdia naquele que já está na lona.
acolhimento com compaixão deste servo. Ele trata a sua prostração com misericórdia. Com misericórdia. Um dia eu estava com um dos meus netos e havia um bichinho no chão, e o bichinho estava já lutando ali, estava ferido, um inseto então ferido, se debatendo um pouco, e eu estava com o meu neto, e ele olhou aquele bichinho, eu também, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele pulou e deu uns 3 pisões no bicho. Copa de misericórdia para esse camarada. Não é assim Jesus Cristo. Ele acolhe com compaixão. Não vai esmagar o caniço quebrado. Não vai apagar o pavio fumegante. Alguém nesta noite aqui dizendo: eu sou um caniço quebrado, estou me sentindo assim. Alguém dizendo: olha, eu estou como esse pavio, sobre uma fumacinha, eu quase apagando. O Senhor o acolhe. Ele não veio para lhe cuidar, ele veio para lhe levantar em amor, misericórdia, perdão e esperança, e andar com você os caminhos todos. E como nós carecemos disso em alguns momentos, então mais ainda, o acolhimento de Jesus Cristo para você nesta noite, esse acolhimento que trata a sua prostração com misericórdia. E Ele lhe garante que a justiça virá. O verso 20 tem a promessa histórica. O verso 20 nos dá uma noção da filosofia de história segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, a história não é interpretada como é, por exemplo, numa ciência materialista, o paradigma que domina, uma ideia talvez de uma linha eterna, o universo vai expandir para sempre. Ou talvez numa linha de pensamento, numa filosofia de história do budismo, é um círculo, é um circular, a história vai e vem, e não há fim para este vai e vem. Não, a filosofia de história das Escrituras é linear. Deus começou as coisas e Ele vai terminar com um propósito. A história caminha para um propósito. Verso 20, até que leve a vitória à justiça. Oh meu Deus, nesse mundo injusto, nesse mundo onde as coisas não estão no lugar como deveriam estar, em todos os sentidos, nos corações humanos e nas situações até da natureza. Este mundo que carece a retidão, as coisas estão fora do lugar. Algum dia, ó Deus, vamos experimentar uma situação onde estarão as coisas no lugar, e o mal será então colocado no seu devido lugar, e o bem será exaltado e levantado. Haverá esse dia, ó Deus, haverá esse dia quando os nossos corações vão poder desfrutar do reino da justiça. Sim, Senhor Jesus Cristo, Senhor da história, servo sofredor, mas Senhor glorioso da história, ressurreto para sempre. Depois da cruz, o túmulo, depois do túmulo, então, a vitória maior. Esse reina para sempre e Ele levará a vitória, a justiça. No mundo onde a justiça prevalece, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça que ela não terá a última palavra na história. O Senhor Jesus Cristo tem a última palavra, e a palavra dele é o império da justiça. Nós caminhamos para a eternidade, certos disso. Vivemos num mundo injusto, mas certo de que ele virá com a justiça. Um servo então que nos acolhe com compaixão e vem então tratar a nossa agonia neste mundo, de um mundo onde tudo está de perna para o ar, que nos angustia. Ele vem nos dizer que Ele haverá de conduzir até que a justiça prevaleça e o reino dele eterno tomará o lugar.
e em seu nome as nações porão sua esperança. Ah, que compaixão! Acolhe a você com compaixão, dando razão para a esperança. Há razão para a esperança. Há razão para a esperança. Não estou perguntando se sentimentalmente você pode entender que há esperança. Essa base romântica é base nenhuma. O fato dos homens sentimentalmente, emocionalmente querer esperança não quer dizer que ela virá. O romantismo não é senhor da história, nem do destino humano. Ele não controla nada. A verdade é que nós acordamos cada dia, olhamos para os anos à frente, olhamos para a nossa história e não há esperança, a não ser que seja no acolhimento de Jesus Cristo. Em seu nome as nações porão sua esperança. E a palavra nações aqui de novo, os povos, as etnias. Povos haverão de encontrar nele a esperança, e ele será a nossa esperança. Em Cristo nós sabemos desse acolhimento. Ele nos acolhe em compaixão, como servo. Ele nos dá a sua justificação. Não nos esmaga no nosso fracasso diante de Deus. Pelo contrário, na cruz Ele vem para nos perdoar, receber e nos falar de que nós estamos na história dele, uma história onde a justiça irá prevalecer. E aí então Ele nos dá uma razão para olhar cada dia e os nossos poucos anos neste mundo com esperança, porque Ele controla a história e estamos na história dele, e Ele nos acolheu com compaixão, e por compaixão seremos dele para sempre. Alguém aqui nesta noite precisando ser acolhido? Para onde você irá? Onde você encontrará esse acolhimento em compaixão? Num universo, numa visão materialista de que a vida se reduz ao físico, você vai olhar para o universo e dizer: me acolha com compaixão. Ou talvez nos voltarmos para as religiões. Poderia Buda me acolher com compaixão? Do ponto de vista de solução espiritual, segundo a proposta do budismo, Buda nunca acolheu ninguém com compaixão. Nem poderia. Ele diz que apontou o caminho, agora cada um vai lutar. Maomé poderia me acolher com compaixão? Também não. Da mesma forma. E mais, Buda e Maomé nunca puderam ter a minha pessoa na mente deles. Eles eram homens como eu e você, seres humanos, limitados e pequenos, em um conhecimento mínimo. Somente Jesus Cristo pode dizer em seu nome, ou pode ser dito sobre ele: em seu nome as nações porão sua esperança. Para onde você irá? Nesta carência mais profunda, se você não for para a presença de Cristo. E você pode ir, porque Ele o acolhe. O profeta Isaías, no capítulo 53, aliás, ele começa no capítulo 52, cantando sobre o Messias como servo e servo sofredor. E sofredor por nós, servo de Deus por nós, para o sofrer por nós, para poder assim nos acolher em compaixão. Isaías 53 diz sobre ele:
foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Mas certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Ele veio como servo sofredor, servo que não grita, servo que não briga, servo que não esmaga o caniço quebrado e nem apaga o pavio que fumega. Mas Ele é também eternamente vitorioso por nós. Ele é o grande acolhimento para a nossa salvação, nosso encontro da paz eterna, o encontro com Deus. E depois Ele é o nosso acolhimento nos dias difíceis, nas derrotas, nas complicações do mundo, no fracasso moral com o mal. Nunca se esqueça que Cristo o acolhe com compaixão. Vamos orar.